A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, gostaria de estar convidando para junto podermos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Revista de jovens e adultos da Convenção Batista Fluminense, edição 79, Corpo e Unidade, Cartas de Paulo aos Coríntios, autor Pastor Valtair Afonso Miranda. Desde já, nossos agradecimentos ao pastor Valtair Miranda, por ter elaborado essa revista com esse tema sobre a carta aos Coríntios. Primeira e segunda carta aos Coríntios. Estamos na 11ª lição, a lição 11. Essa lição tem como texto base 2 Coríntios 5:1 e 2 Coríntios 7:1. O título da lição dessa semana é A Busca pelo Discernimento Espiritual. E estaremos nessa hora lendo o texto proposto. E nós vamos ler aqui 2 Coríntios, de 1 a 10, versículo de 1 a 10. Depois vamos continuar fazendo a leitura de alguns outros textos também, que fazem parte dessa lição. 2 Coríntios 5, de 1 a 10, Versículo de 1 a 10. Porque sabemos que a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas no céu. Por isso também gememos, desejando ser revestido de nossa habitação, que é do céu. Todavia, estando vestido, não formos achados nus. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregado, porque não queremos ser despido, mas revestido, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes de deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também serem agradáveis, quer presente, quer ausente, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que estiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Oremos ao Senhor. Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nesta hora, Senhor, te pedimos que o Senhor nos auxilie, Senhor, na transmissão desta aula, videoaula da Escola Bíblica Dominical, Senhor, que toda semana temos esse compromisso, ó Deus, de trazer a Tua palavra aos corações, para que ele possa ser auxiliado pelo Espírito Santo e que o Senhor possa trabalhar na vida de cada um, para que possamos, Senhor, cumprir o nosso ministério da reconciliação, estando, Senhor, bem preparado diante da Sua palavra, Senhor, que possamos manejar bem a Tua palavra, a palavra da verdade, que transforma, que cura, que renova as vidas, Senhor. Que esse vídeo possa ser um vídeo de edificação para a sua igreja, para aqueles que querem ter um encontro real contigo. Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude. Amém e amém. Meus irmãos, antes de dar introdução aqui no texto, queremos falar que o segundo domingo de dezembro, nós, todos os crentes, principalmente os crentes batistas,
nas suas congregações, nas suas igrejas, comemora o dia da Bíblia, né? Celebramos o dia da Bíblia. Muitas são as datas comemorativas, mas eu creio que a Bíblia Sagrada, né, merece um lugar de destaque, não somente na celebração dos cultos, né, mas também porque a palavra de Deus, ela é a bússola que orienta o crente, né? Na verdade, a nossa prática de regra e fé, o nosso ponto forte, né? Nosso porto seguro, muitas das vezes, quando as pessoas estão desiludidas com a vida, mas ao encontrar aqui nessas páginas da Bíblia, né? Da biblioteca, que são vários livros, né? Uma composição de vários livros, são 66 livros, e nós que manuseamos, que acreditamos nas palavras sagradas, instruída para que fale daquele que nos criou, que na verdade a Bíblia ela vem falando do autor da vida, né? O autor que gerou toda a criação do universo. E por isso nós, crentes, queremos homenagear nesse segundo domingo, né, de dezembro, a celebração do Dia da Bíblia. Que todos nós possamos nos alimentar desse maná que é o espiritual, que na verdade ele não contém, é a palavra de Deus falando ao homem. Então, irmãos, vamos aqui para o texto, né? Já lemos o texto básico e agora o estudo em si, a busca pelo discernimento espiritual. Paulo aborda o tema da tribulação, mas aqui levada às últimas consequências. Diante dessa realidade, o crente reage com fé. O cristão verdadeiro sabe que a morte não é o fim de tudo. Então, irmãos, o texto nos fala aqui no final que todos nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo. Não pense que a morte é o fim e que você não vai prestar aquilo que você fez nessa vida, né? Muitas pessoas estão pensando que vai morrer e terminar ali. Não. A alma da pessoa, o espírito da pessoa, ele vai prestar conta daquilo que fez de bom e de ruim. É o que o texto nos diz aqui em 2 Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Então, se é um tribunal, há um julgamento. Se há um tribunal, há um réu. Então, nós sabemos que nós, como réus desse trono, que vai ser estabelecido por Cristo, todos nós vamos comparecer. Não adianta fugir, né? Uma hora, todos nós compareceremos diante de Deus. Diante dessa realidade, o crente reage com fé. O cristão verdadeiro sabe que a morte não é o fim de tudo. Ele vive por fé e sonha com o céu. Deus está nos preparando para a vida celestial e nos deu o Espírito Santo como garantia. Então o texto fala que o penhor, né? Você quando penhora alguma dívida, algo de valor, né? Então nós somos penhorados pelo Espírito Santo, que somos considerados para Deus algo de valor. Por isso, o crente não pode reagir com blasfema ou incredulidade. Diante da tribulação é necessário ainda coragem, produzida pela fé no coração do cristão, né? As provações e as tribulações vêm para fortalecer a fé do cristão verdadeiro, que não tem desânimo, né? O versículo 6 nos fala assim: pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que conquanto estamos no corpo, vivemos ausente do corpo, né? Então, o crente ele tem que sempre estar alegre, porque o dia do encontro com o Criador, do seu autor da criação, ele vai se encontrar com
Cristo, né? Na verdade, com seu Criador, com Deus, né? Ele pediu bom ânimo. E no versículo repetiu o apelo, né? Mas temos confiança e desejamos, antes de deixar esse corpo, para que habitar com o Senhor, né? Com isso, ele coloca diante de nós o desafio de enfrentar as lutas e não recuar no passo sequer. As lutas da vida não deveriam ser motivo para afastar de Deus, né? Na verdade, as lutas são para que nós nos aproximamos mais e mais do Senhor. Pelo contrário, deveria nos aproximar ainda mais do seu grande amor. Tem-se dito que muitas pessoas, depois da Covid, né, se afastou das igrejas, deixou de frequentar os templos, se desiludiu alguns com a liderança, né? Mas, irmãos, nada pode nos separar do amor de Cristo, né? É o que a palavra nos diz. Não devemos fazer, mas devemos nos aproximar cada dia mais, porque cada dia mais nos aproximamos da salvação de Cristo, né? Então, o primeiro ponto de vista divino, Paulo afirma que teme o Senhor e persuade os homens. Assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus. 2 Coríntios 5:11. Assim que, sabendo o temor se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejamos também manifestos. Paulo, ele traz que devemos nos aproximar mais e mais de Deus, né? Nos confirmar como a promessa da salvação, né? Cabalmente, uma maneira de dizer completamente e irrestritamente. Essa palavra cabalmente quer dizer irrestritamente. Não havia só espaço no seu corpo, sua cabeça, do seu coração que fosse conhecido por Deus. Uma pergunta que precisamos fazer, então, é sobre as consequências desse conhecimento cabal sobre a vida do crente. Se Deus me conhece completamente, não preciso e nem tenho como esconder dele, nada dele. Então, irmão, na verdade, toda a vida de um crente é um livro aberto diante de Deus, porque Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas, né? Ele sabe o que passa no coração de cada um, na mente e no coração. Ele é o único que vê todos os meus atos, ainda todos os meus pensamentos, né? Então, o Senhor conhece tanto nós de longe como de perto. Ele penetra no mais profundo da alma do ser humano, né? Ele me vê quando estou sozinho, quando acho que não tem ninguém vendo, quando penso que posso fazer algo de errado, pois ninguém saberá. Mas Deus sabe todas as coisas, Deus vê todas as coisas. Se Deus me conhece completamente, Ele é o único que me conhece de verdade, né? Então, o único que pode nos julgar, na verdade, né, é o próprio Deus. Se eu uso máscara para esconder quem realmente sou para outras pessoas, diante de Deus eu estou nu. Fingimento diante dele não adianta. Então não adianta você ter máscara, fingir que Deus não sabe, né? Se Deus conhece completamente, Ele conhece meus problemas e como resolvê-los. Sendo assim, somente Ele sabe o que é melhor para mim. Só Deus sabe o que é melhor para cada um de nós, né? E muitas pessoas procuram soluções em outros lugares, mas nós sabemos que a solução, como tema da campanha de missões esse ano, né? A Junta de Missões Batista falou, né? O tema, né? Só Jesus é a solução, né? E na verdade o melhor dos médicos não precisa de exame para ver dentro do paciente. O doutor Jesus é o único que, sem exame nenhum, ele sabe o que você sente, o que passa no seu coração, as frustrações, o medo, né? Para isso, irmão, eu penso, né?
na minha simplicidade, que o homem, por mais que as coisas que aconteça dia, né, o agitar do dia, do tempo corrido que nós temos, a violência, essas coisas que vêm, a opressão, né, na sociedade, mas só Jesus dá alívio através do Espírito Santo, né, de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é o Consolador. E o Consolador, ele serve para consolar a pessoa, para dar ânimo, vigor, né? E ele sabe que é melhor para mim, conhece a minha doença, os meus vícios e as minhas fraquezas e fortalezas, né? O próprio apóstolo Paulo, no seu despertar, ele disse que o Senhor falou: a minha graça te basta, né? A graça de Jesus, a bondade e a misericórdia de Deus, né? O consolo do Espírito Santo, que essa trindade nos ajuda a fortalecer e permanecer na graça de Deus, né? E sabendo que Deus, o único que nós podemos verdadeiramente contar nas horas de angústia e dificuldade é Deus, né? Se Deus me conhece completamente, ele não julga pela aparência, né? Pois somente ele sabe as reais causas de todos os meus atos. Deus olha o coração e não vê como um homem vê, né? Lembrando ali quando Samuel foi visitar a casa de Jessé para escolher o próximo rei, né? Que seria substituído Saul. Então, foi todos aqueles filhos de Jessé na presença e Deus rejeitou todos eles e falou que Deus não vê como o homem vê. Olha que interessante, né? A aparência. E vamos ler aqui em Samuel, 1 Samuel, livro de 1 Samuel. 1 Samuel. Samuel é o Velho Testamento, 1 Samuel 16, 7, versículo 7, que se diz assim: entretanto, assegurou a Samuel, não te impressione diante da aparência, nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, portanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Na verdade, irmão, o Senhor, ele sonda a mente e os corações da humanidade, do ser humano, né? E não adianta ninguém se esconder. De Deus ninguém pode se esconder. Então Deus conhece a cada um de nós. Na verdade, o autor, o fabricador, ele conhece a peça, né? Deus conhece a cada um de nós, sabe os nossos pontos de fortaleza e de fraqueza, né? Essa passagem também indica que os caminhos de Deus raramente são os nossos caminhos, né? Os caminhos de Deus não são os nossos, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Exatamente por isso, quem resolve segui-lo é lido como louco e ignorante. Muitas pessoas têm os crentes em Cristo Jesus como loucos neste mundo, né? Mas nós sabemos que a loucura, para muito, a loucura do homem, né? A sabedoria de Deus é loucura, mas a loucura do homem, né, se torna... Afinal, os valores são invertidos, né? Aquilo que é divertido para o mundo não é para Deus. Aquilo que é forte para o mundo não é para Deus, né? Aquilo que é belo para o mundo não é para Deus. Aquilo que é permanente para o mundo não é para Deus. Aquilo que importa para o mundo não é para Deus. Então o mundo anda sempre na contramão. O mundo sempre desagradando a Deus, né? Com suas práticas, seus pecados, né? E nós sabemos que afasta o homem de Deus é os pecados cometidos.
Porque, na verdade, o pecado se tornou uma rebelião contra Deus, né? Porque, na verdade, o pecado ele faz com que o homem cometa a desobediência, né? Foi através do pecado da desobediência que o homem se afastou de Deus. Essa passagem também indica que os caminhos de Deus, já falei isso aqui, né? Aquilo que continuando aqui no parágrafo, deixa eu pegar. Aquilo que é permanente para o mundo não é para Deus. Aquilo que é importante para o mundo não é para Deus. Se de repente as ações muito fortes, poderosas nos invadissem e recebermos a responsabilidade de dirigir um esforço de libertação, possivelmente começaríamos tentando conseguir o apoio dos outros países na mesma situação, ou então os outros em condições melhores. Esse apoio viria através das armas ou homens que nos ajudaria a batalha para a nossa independência contra o adversário muito mais forte. Mas não é assim que Deus age, quando os midianitas e amalequitas se uniram para oprimir os hebreus. Juízes 6-7, né? Deus chamou um homem tímido que se escondia entre as rochas. Seu nome era Gideão. Os irmãos lembram da passagem de Gideão, né? E Gideão liderou os 300, né, valentes de Gideão. Mas, na verdade, Gideão chamou muito mais, né? E só sobrou esses 300, porque a glória, Deus não deixa a glória dele a outro, né? Para que finalmente acreditasse em sua vocação, ele atestou Deus várias vezes, por meio do episódio que ficou conhecido como Alã de Gideão. Esse homem convocou o povo para a guerra, 32 mil homens. Então, irmãos, na verdade, Gideão convocou 32 mil homens, homens valentes, né? Na verdade, para a guerra. E responderam à convocação, formando um exército razoável, embora ainda pequeno diante dos adversários, né? Quando Deus decidiu testar esses grupos, após 2 provas, Gideão viu o seu exército reduzido a apenas 300 combatentes. Em situação como essa, lutar de maneira convencional não seria eficaz, né? Nós vemos que aqui houve uma intervenção divina. Teria que ser do jeito de Deus. Olha só, os soldados de Gideão tocaram as trombetas, quebraram os vasos, seguraram as tochas colocadas no topo da colina. Não foi necessário um golpe sequer, pois os próprios adversários se mataram com suas armas, né? É a ação do poder de Deus. Deus tem esse poder, né, de intervir em uma nação e mudar toda uma situação. Foi o que aconteceu aqui com esse homem, né, chamado Gideão, que foi tirado ali, né, do seu trabalho para conduzir esses homens à guerra, né? Ainda poderíamos mencionar a tomada de Jericó, a travessia do Mar Vermelho, uma situação parecida, né? Que onde ao gritar, o povo gritou e as muralhas de Jericó se ruíram de alto a baixo. A travessia do Mar Vermelho, quando parecia que estava na encruzilhada, né, entre o mar e os soldados dos egípcios, os soldados do faraó, e Deus ali se interveio e repartiu as águas no meio. A Bíblia está cheia de histórias como essas, que nos mostra que Deus age de maneira incompreensível aos olhos humanos. Por isso que muitas pessoas não acreditam, né? E só acreditaria vendo, né? Na verdade, porque... E talvez assim mesmo pensaria que é uma visão ou um sonho, né? Pela incredulidade dos corações da humanidade. A principal delas, no entanto, está
registrado nos evangelhos. Deus enviou o seu Filho para nascer numa estebaria, morrer numa cruz. O plano de Deus é verdadeiramente insensato aos olhos humanos, né, irmão? Deus enviou o seu Filho. A passagem mais completa que nós vemos é o versículo 3,16, que nós sempre estamos mencionando, né? E é um versículo tão importante, porque fala do amor incondicional de Deus sobre a humanidade, né? Que entregou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. As palavras de Paulo servem como advertência àqueles que prestam atenção às aparências do que ao coração. As coisas antigas que desaparecem são antigas de maneira que enxergam as outras pessoas. Quando alguém é salvo de forma genuína, não vê mais as pessoas como antes. Agora só enxerga dois tipos de pessoas, as salvas e as perdidas. A ama e deseja ter comunhão com as primeiras. Ama e quer compartilhar a salvação com as demais, né? Todo crente em Cristo, ele tem um desejo que as pessoas conheçam Cristo. Há uma tristeza no coração de um crente verdadeiro quando uma pessoa é tragada pela morte sem Jesus. Porque nós sabemos que essas pessoas vai estar aqui, exatamente aqui nesse versículo, no dia do julgamento. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. E não devemos esquecer desse versículo que é importante, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Né, irmãos? Paulo se refere à crítica dos adversários, que acusava de loucura. Realmente, perante o mundo, os cristãos são considerados como loucos. É um privilégio para eu, para mim, para você, para nós, que somos servos do Senhor Altíssimo, do Deus Altíssimo, ser considerados loucos, né? Que sejamos eternamente loucos para o mundo, mas sábios para Deus, né? Afinal, nossa fé é absurda dentro dos padrões racionais do mundo. Nesse sentido, quem não quiser ser chamado de louco não pode ser cristão, né, irmão? Que alegria, né? Que prazer, que privilégio de ser crente, de ser um cristão. É um privilégio. Os versículos 17 e 18 enumeram uma série de verbos que descrevem a ação de Deus em relação à humanidade. Ele nos reconciliou consigo mesmo e deu aos cristãos o ministério da reconciliação. Então, irmão, outra coisa que o crente tem que ter prazer, né? É que Deus deixou esse ministério para mim e para você, que nós vamos reconciliar o mundo com Cristo, através da evangelização pessoal, da sua vida, da obediência ao Evangelho, da observação da palavra, da proclamação do Evangelho. Então, irmão, quando você fala de Cristo, fala do Senhor, que você não se envergonha de ser um cristão genuíno, você está contribuindo para que o mundo possa ser transformado pelo poder de Cristo, né? Hoje muitas pessoas têm vergonha de dizer que é cristão, que é servo de Deus, né? Reconciliou o mundo por meio de Cristo e não imputou aos seres humanos as suas transgressões e confiou aos cristãos a pregação da reconciliação. É importante destacar que toda iniciativa, reconciliação é de Deus. Ele não apenas providencia o caminho da reconciliação, mas também lidera o convite para que isso aconteça por meio de seus ministros. Ser reconciliado com Deus é sair do estado de inimizade e se tornar alguém amado. O pecado entrou no mundo. Então, o pecado criou uma inimizade, né? Entre o homem e Deus. Mas Deus, através de seu Filho Jesus, fez a paz, trouxe a paz, reconciliou. E nós, como servos de Deus, somos portadores desse conhecimento através da sua palavra para anunciar o evangelho das boas novas de salvação.
Jesus é essa boa nova de salvação. Então, meu irmão, você que ainda não conhece Cristo, verdadeiramente o verdadeiro Cristo, né? Não é aquele Cristo pregado que está lá sofrido, não. O Cristo ressurreto que está nos céus, que está como justo juiz, mas agora ele é seu advogado, né? O seu intercessor através do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, né? Ele está para consolar você, trazer a iluminação dos altos céus, a palavra de Deus. Então nós falamos nesse primeiro tópico aqui, irmão, sobre, ficar um pouquinho d'água aqui, né? Sobre o ponto de vista divino. Agora nós vamos falar o segundo tópico, comunhão e amor fraterno, né? Após tratar da reconciliação divina com a humanidade, Paulo lembra o período da imoralidade na igreja de Corinto. Nós sabemos que essa igreja, né, a igreja de Corinto, nós viemos o estudo todo falando que é uma igreja inserida num lugar muito difícil, onde o pecado superabundava ali, né? O pecado carnal mesmo, a prostituição, na verdade, religiosa, né? Onde eles adoravam em seus rituais, né? Nos bacanais das coisas, mas nas oferendas dos deuses deles, né? E ela abordou extensivamente esse assunto em sua primeira carta. Aqui ele faz um breve retorno à questão do relacionamento dos crentes com os incrédulos e a comunhão da igreja com a sociedade, né? Não é muito diferente hoje, né? Quando nós olhamos para dentro das nossas comunidades, muitas das vezes há uma grande mistura, né? Às vezes você não sabe o que é realmente o cristianismo ou o mundanismo, né? É muito triste quando uma igreja perde a sua essência, né? E qual é a essência do cristão? Exalar o bom perfume aonde ela é inserida, né? No meio da sociedade. Ou como Paulo coloca, que é a harmonia entre Cristo e o humanismo. Irmão, não há comunhão entre a luz e as trevas. Aonde a luz chega, as trevas vai estar escondida, atrás, nos cantos, porque a luz prevalece nas trevas, né? Ou pelo menos deve ser assim. Ou que união entre o crente e o incrédulo. Cristo foi exemplo de comunhão, né? Ele não deixou de estar com as pessoas, mas ele não se contaminou. A palavra de Cristo, onde ele estava, sempre foi de trazer luz, né? Se você vê a passagem de Cristo, né, lá num casamento da Canaã da Galileia, é um exemplo clássico que Cristo trouxe ali, o que? O benefício da transformação da água de vinho. Aonde o crente está, ele transforma o ambiente, ele modifica a situação. E sua mãe, né, Maria, foi até ele e ele falou: mulher, ainda não é chegada a minha hora, né? Mas ele fez aquele milagre para mostrar que aonde o cristão está, há transformação. E água, vinho, foi um dos maiores milagres, né? Começou, na verdade, principiou o ministério de Cristo ali. Foi muito extraordinário aquilo, né? Porque as próprias pessoas, quando tomaram vinho, falaram: olha, aqui é diferente. Aqui, desde o início, nós tomamos um bom vinho, né? E aquele vinho foi um vinho excelente, né? Ou que união do crente com o incrédulo. 2 Coríntios 2 Coríntios 6,15. Vamos aqui, vamos ler 2 Coríntios 6,15. Isso mesmo?
Vamos ler aqui. Que concórdia entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, né? Então, irmãos, nós vemos que a luz, ela não tem parte, as trevas não têm parte na luz, né? A palavra traduzida nesse versículo é como maligno, é Belial, né? Esta passagem está inserida na discussão sobre a pureza ética. Nas tradições de Israel, especialmente, as encontramos nos manuscritos do Mar Morto. Belial é o nome dado ao chefe dos demônios. Olha só, né? Que é a comunhão que tem o crente com Satanás, né? Nenhuma, né? Então essa palavra Belial se refere a demônios, Satanás. O termo Belial aparece 27 vezes no Antigo Testamento e apenas aqui no Novo Testamento. Não devemos ver nele muito mais do que outra maneira de se referir ao mesmo ser, né? Então, não pode haver comunhão dos incrédulos com os crentes, né? A questão subsequente é a relação do Cristo com os ídolos, que não tem significado, mas cujo culto pagão pode ser influenciado por figuras demoníacas, né? Na verdade, o ídolo, a Bíblia diz que nada é. Mas quando você te prostra diante desse ídolo, quem está recebendo as oferendas são os demônios, né? Essa expressão funciona mais como uma cláusula retórica, para enfatizar que o crente deve ter cuidado para que seus relacionamentos significativos sejam com pessoas que compartilham o mesmo senhorio de Jesus Cristo. Você pode andar com as pessoas, mas não deixar ser influenciada pelas pessoas, né? Foi o que Cristo fez. Foi em lugares, esteve com pessoas, com políticos, com pessoas de tudo quanto é classe, mas não deixou ser influenciado pelas pessoas. Pelo contrário, ele influenciou as pessoas a seguir ele, a andar no caminho, a obedecer o Pai, a proclamou o Evangelho, cumpriu a palavra, né? E como diz, com morte e morte de cruz, ele foi obediente, né? Concluindo essa lição, meu irmão, a Escritura usa a figura da morte e ressurreição para falar da salvação, né? Então, o objetivo aqui nesse estudo, irmão, é dizer que Jesus morreu na cruz para te salvar, né? Uma vez que você conheça a Cristo e aceita o presente dado do céu, você começa a fazer parte da irmandade cristã, né? Que o nosso irmão Jesus Cristo, o Senhor, né? O homem sem Cristo está morto, é um cadáver. Ó, triste, né? Ele está morto em seus delitos e pecados. Efésios, tá aqui, Efésios, tá aqui não, coisa aqui que é mais rápido. Efésios 2:1. 2:1. E ele nos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, né? Na verdade, quando nós estávamos mortos, nós fomos vivificados através de Cristo. Como um morto é frio, não se comunica, não ouve, não se relaciona com Deus. As pessoas sem Cristo se acham vivas, mas estão mortas. Se acham livres, mas são escravas. Não conseguem fazer o que querem, mas apenas o que o pecado incita a fazer, né? Realmente, irmão, uma pessoa quando está em pecado, está sob o domínio do pecado, é escrava do pecado, né? A todos nós andamos assim até que Deus nos salvou através de Cristo. Como Cristo foi ressuscitado por Deus, nós também fomos ressuscitados. Recebemos uma vida nova, eterna, perfeita, que continuará no lar celestial.
mas que já se manifesta aqui. Por isso é impossível que um desses mortos ressuscite, continue a viver como um morto. Não é possível um vivo imitar um morto, ou continuar comportando-se como tal. A vida plena não pode ficar oculta. Então, meu irmão, celebre a vida, porque Cristo nos salvou. E você que ainda não se decidiu, se crê nesse Cristo que veio a este mundo, né? Mas que leia a palavra viva e eficaz, né? Que ela possa, através do Espírito Santo, te declarar a salvação através de Cristo, né? Já chegando ao final, meus irmãos, quero te agradecer a todos que ficou até aqui e que Deus possa nos concluir esse estudo agora com pensar e agir. A história de Eliseu, seu servo, em 2 Reis, né, de 8 a 24, o representa cercado do exército sírio, né? E seu servo fica desesperado ao ver a casa cercada pelos inimigos. Diante disso, Eliseu pede que Deus abra os olhos do servo para que ele veja também o exército celestial ao redor. E esse tipo de discernimento espiritual que Paulo quer nos ensinar aos crentes através da sua carta. Você já orou pedindo para que Deus abra seus olhos? É surpreendente, né, essa história de Eliseu e Senaqueribe queria invadir Israel, né? E mandou lá um exército muito grande. E o ajudador de Eliseu, né, o servo dele, ficou desesperado, mas Eliseu orou ao Senhor e o Senhor mandou milhares de anjos, né, para defender. Essa é a confiança do crente. Vivemos neste mundo conturbado, violento, desesperado, angustiado, mas temos a confiança que Deus é o que nos guarda. Deus nos guarda a entrada, a saída, Ele envia os seus anjos ao nosso favor. Quando nós vivemos na sua presença com sinceridade, com o coração quebrantado. Nada pode abalar o crente em Cristo Jesus. Essa é a nossa confiança. Segundo pergunta aqui, como as ideias bíblicas, a morte espiritual e vida espiritual pode ajudar a compreender o mundo ao nosso redor. Terceiro, ser sábio diante do mundo não é a mesma coisa que ser sábio diante de Deus. A busca do crente é por um tipo de sabedoria transcende os livros universitários, né? Como podemos desenvolver essa sabedoria em nossa vida? Aceitando Cristo como Salvador, né, irmão? Meu amigo, meu irmão, chegamos a mais um final de um estudo, de uma lição. Espero que você tenha gostado, que Deus possa estar te abençoando. Vamos orar nessa oração final. Quero desejar, agradecer os inscritos, os novos inscritos, meus irmãos que têm acompanhado nessas estudo, né? Desse terceiro trimestre, terceiro trimestre, né? Quarto trimestre da revista da Palavra e Vida, na verdade, né? Que fala sobre as cartas de Paulo aos Coríntios. Vamos orar? Pai Celeste, mais uma vez elevamos nossos pensamentos a Ti, porque sabemos, ó Deus, que Tu é o nosso Consolador e nos deu a garantia, ó Deus, esse trabalho de reconciliar o homem contigo, ó Pai. Na evangelização, na proclamação da Tua Palavra, na evangelização pessoal, na divulgação, Senhor, daquilo que o Senhor pediu que nós fôssemos a todos, né? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Eis aqui, Senhor, estamos fazendo esse papel em cada um sentidos, que seja no YouTube, que seja na igreja, que seja no trabalho, que todos possam ter conhecimento do seu Filho Jesus Cristo,
Que o Senhor possa penetrar no mais íntimo coração através do Espírito Santo de Deus e fazer uma eterna morada. Eu te agradeço, te louvo, te exalto para todos sempre, em nome de Jesus. Meu amigo, meu irmão, chegamos mais um final de um estudo. Se você tem gostado, deixe o seu like. Se você tem gostado também, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?